YouTube. Quem preferir, assiste aqui com a gente. Quem preferir, pode ir para o canal do YouTube, Prof. Angiolati. A gente está transmitindo lá já também. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, Alessandra. Tudo certo? Eu gostaria que você... Primeiro, boas-vindas, né? Obrigado por ter aceito o convite, você está aqui com a gente. Queria que você pudesse apresentar para o pessoal quem é a Alessandra, o que você faz na ArcelorMittal, há quanto tempo, o que você desenvolve, para a gente responder algumas perguntas da live aí. Massa. Eu sou a Alessandra, eu trabalho com a parte de engenharia e inovação da Arcelor, né? Só falando um pouquinho de formação, eu sou formada na UPE, engenharia civil, e aí tenho pós-graduação em estruturas de concreto e fundações. Então, eu comecei a carreira trabalhando com obras e depois eu mudei para a parte de projetos. Trabalhei um período aí com projetos e depois eu vim para a Arcelor. Então, na Arcelor, a gente trabalha muito com a parte de BIM, de produtividade, de armadura pronta, e está tudo bem conectado, né? Então, é basicamente isso. Legal. O pessoal está perguntando, ó, vai ter acesso sim, tá, João Paulo? Inclusive, está sendo transmitida a live tanto aqui no Instagram quanto no canal do YouTube. Vai ficar tudo disponível para vocês, mas é legal que vocês possam participar e fazer perguntas, que a gente tem vários aqui para a Alessandra. Então, a Alessandra trabalha num time muito importante, assim, a ArcelorMittal, ele tem um time muito bem montado e uma série de equipes engajadas e que tendem e que buscam uma melhor solução para o cliente. Aqui, especificamente, eu vou direto ao assunto, porque a gente tem que começar direto perguntando o que é isso, né? O que é uma armadura pronta e se essa história de armadura pronta começou esses dias, como funciona isso? A armadura pronta é uma armadura que a gente monta ela numa central de serviço e aí a gente entrega o elemento já pronto, né, para ele ser aplicado e concretado. E quando chegar o material lá, ele só tem que posicionar e concretar, né? Não precisa fazer nenhum acabamento. Perfeito. Eu estou mostrando algumas imagens aqui só, porque eu acho que você vai precisar de uma para explicar uma coisa que o pessoal sempre pergunta, que é, esse negócio é novo? Isso é inovação? Você é do time de inovação? Como funciona, de produto? É um negócio que surgiu agora? Como funciona isso? Então, não é novo, né? A gente já fornece armadura pronta desde 2010 e aí com o uso do BIM a gente tem intensificado essa divulgação, né? As interferências, tem conseguido aplicar melhor em mais elementos, mas já vem desde 2010 aí. E aí, só para vocês terem uma ideia, voltando lá naquela imagem, até a década de 80, a gente não fornecia nem corte de obra ainda, né? O pessoal da obra recebia o vergalhão e tinha que cortar e dobrar na obra para depois montar e aí aplicar de fato, né? Então, a gente teve um tempo aí dessas mudanças longo no começo, mas hoje em dia a gente vem intensificando isso, né? Então, aí, desde 2010 a gente está com a armadura pronta, 2018 a gente já entrou com BIM, agora 2019 a gente está com Intelligence, que é uma tropicalização de um sistema que a gente tem na Europa para fazer toda essa medição global da estrutura, né? Analisando questão ambiental, social, econômica, faz uma análise completa aí da estrutura. Legal, show. O Gustavo está aqui com a gente, a Fabi, a galera. Ó, se vocês tiverem dúvida, manda, que a Alessandra está preparada para responder uma série de coisas em relação a isso. Então, a gente entendeu que a armadura pronta não é algo, é relativamente novo se pensar na solução como um todo. A ArcelorMittal até, inclusive, tem esse nome de armadura pronta soldada. Nós tivemos uma live falando mais de solda aqui especificamente. Entendemos um pouquinho desse raciocínio aí. E eu queria, inclusive, aproveitando essa imagem dessa linha de corte, entender qual que é a diferença de uma armadura pronta, né? O corte dobra para a armadura pronta. Tá. O corte dobra, a gente entrega as armaduras de acordo com o projeto. Então, vamos pensar no estaca. Uma estaca ela vai ter os estribos e vai ter as barras longitudinais. A gente entregaria os estribos prontos e as barras prontos, que eu digo dobrados e cortados, né? E as barras longitudinais. E
E a armadura pronta, não. A gente já pega essa armadura, monta o elemento estrutural na central de serviço e aí a gente envia para a obra. Então, o corte e dobra é um meio do caminho ali da industrialização, mas a gente consegue realmente essa industrialização com a armadura pronta, né? Perfeito. Eu acho que ainda tem muitos lugares com esse meio de campo, digamos assim, né? Entre migrando alguns elementos, fazendo pronto completamente, outros levando, por exemplo, só os estribos nos tamanhos corretos e depois pega a barra e termina de montar no final. Então, uma logística interessante. Eu estou separando alguns slides aqui, a gente vai falar de todos eles, mas respondendo algumas perguntas que eu acho que fica mais claro para a gente, tá? A próxima seria, essa armadura pronta, ela é sempre soldada? A gente geralmente manda soldada, mas sempre é uma palavra muito forte, né? Eu já vi casos de o cliente pedir que fosse feita no arame recozido. Então, a gente manda. 99% das vezes é soldada, mas pode acontecer de não ser, né? Tá, na maioria das vezes, pelo aço da ArcelorMittal ele ser soldável, isso torna o processo ainda mais industrializado e mais prático, seria esse o caminho, né? Poderia ser no arame, digamos assim, mas isso é contra todo esse processo de industrialização, seria mais ou menos o caminho, né? O arame é mais artesanal, né? Tem mais perdas, fica lá as pontas do arame, então com a solda você tem um elemento mais rígido, fica melhor de içar, de manusear. Perfeito. Então, a gente caminha um pouco. Tem uma série de perguntas que o pessoal fazendo aqui, como, por exemplo, Bruno, a gente vai responder isso em etapas, tá? Para ele ficar mais claro. A gente vai ter também, falar com a Ana um pouquinho mais dessa questão de obra mesmo, né? O pessoal está perguntando que queria saber o percentual que custa a armadura dobrada comparada ao que é dobrada, se isso compensa, se é mais resistente. E aí que a Nicole está perguntando, essa armadura soldada ela é mais resistente? De que ponto de vista, né? Na verdade, ela é uma armadura mais rígida, né? Ela não é mais resistente. A ligação, a solda não é estrutural, tá? Então, você tem a rigidez ali do elemento por ser uma solda e não um ponto. Mas não é uma solda estrutural, não. Perfeito. Então, ficou claro. O pessoal está perguntando em relação a custo para popular, o pessoal está bem ansioso em relação a isso. A gente vai responder isso já. Vamos aproveitar aqui, Alessandro, para uma parte um pouco mais técnica e, na sequência, de transporte, tá? E daí, a gente vai falar um pouquinho mais, que isso está englobado aqui. E nesse processo de entender, como a pergunta da Jaque, de entender o que compensa, quando vale a pena, vocês aí na ArcelorMittal têm alguma ferramenta que ajuda nesse processo? Temos. A gente desenvolveu um simulador junto com o Produtime e do professor Biraci, né? E aí, para falar disso, eu queria falar só um pouquinho de produtividade primeiro. Então, quando a gente pega, por exemplo, comparar o aço cortado e dobrado com o aço já armado, material por material vai sair mais caro. Mas a gente tem um serviço ali dentro. Então, para fazer essa análise comparativa de custo, a gente precisa fazer uma análise global da obra. Então, redução de prazo de obra, equipe de mão de obra, tudo isso entra em consideração, né? Aí, só falando um pouquinho dos custos de uma estrutura de concreto, né? Aproveitando essa imagem que você está mostrando. Então, considerando aí que a maioria das estruturas tem 100 quilos de aço por metro cúbico de concreto, a gente tem aí uma composição de preços que fica na casa dos 21% para concreto, aço e forma, e 37% disso é mão de obra. Então, a gente percebe que vale a pena reduzir a mão de obra e não necessariamente ficar ali nos 5% de redução de aço ou de concreto, tendo um gasto maior na mão de obra, né? Sensacional. Então, só voltando na questão do trabalho com o professor Biraci, eu não sei se vocês conhecem, mas a gente fez um trabalho lá em 2018 com o professor Biraci, junto com o Sinduscom, onde ele fez a medição de 16 obras no pavimento tipo, tá? Então, ele levantou forma, desforma, aço, todo o processo de montagem, de aplicação, foi levantando ponto a ponto toda a produtividade de cada elemento, né? De cada
de cada parte da estrutura, né? E aí, com isso, a gente percebeu que 80% do tempo de viga, de montagem de viga e de pilar, é pré-montando. Ele pré-monta fora da estrutura e depois ele aplica no local. Então, o que é isso? Isso é uma coisa que a gente pode levar pronta. Então, a gente levando os pilares, por exemplo, prontos, a gente economizaria aí 80% do tempo da montagem do pilar, né? Então, até foge um pouco daquela questão. Ah, mas a armadura pronta é só para a infraestrutura? Não, também funciona bem na superestrutura, né? Aí é um caso de uma obra que a gente industrializou ela praticamente inteira. Então, você vê que a gente mandou os pilares prontos, mandou capitel, armadura de punção, tudo foi enviado pronto para essa obra. Depois dessa etapa de medição, né, a gente trabalhou num simulador. Então, foi trabalhado com ele alguns custos, a partir de tabela SINAP, a partir dos preços de obra, de mão de obra, de aplicação de armadura pronta em obra. Ele mediu tudo isso e a gente desenvolveu junto com o Produtime esse simulador que compara cenários. Então, eu tenho aí, por exemplo, usualmente a gente usa o primeiro cenário para o processo menos industrializado, né, que seria só corte e dobra com a forma de madeira, e os cenários 2 e 3 com as possibilidades de mandar tudo industrializado mesmo. E aí a gente sempre percebe, sempre também é uma palavra muito forte, mas nos estudos que eu tenho trabalhado, tem dado sempre sim uma economia. Então a gente consegue ver que na hora que bota na ponta do lápis todo o custo global da obra, tem sim um ganho de financeiro mesmo, né? Além do ganho de tempo, existe todos esses outros ganhos, né? Mas o financeiro, ele está lá. Perfeito. Então, isso é uma parte importante desse curso, né? E interessante saber que vocês têm uma ferramenta interna que ajuda o empreendedor a decidir, dependendo do cenário da obra dele, se a armadura é uma melhor solução e quais serão as soluções. Isso é interessante falar. Você já respondeu outra pergunta que eu ia fazer, que é em relação à mão de obra, o quanto que a mão de obra ela representa. Então, é importante o pessoal entender também, lógico, depende do porte de obra, depende de N fatores, isso é uma média para um caso, na maioria dos casos, considerando a edificação, é assim, depende do elemento. Tem gente que fala que é 50%, 40%, mas o que é consenso é que a mão de obra é a maior fatia do custo total de um empreendimento, e daí, quando a gente pode utilizar um simulador como esse, fica melhor a decisão para o trabalho, né? Então, o Adalto está falando aqui que o simulador citado pela Alessandra apresenta os ganhos quantitativos para o cliente, né? Que é o que a gente quer. A gente quer o sucesso do cliente, do empreendimento, com a segurança que ele precisa, mas com a economia que os empreendimentos precisam, né? Nesse caminho. E aí que vem essa pergunta, né? Em relação ao custo global, então, a armadura pronta vale a pena, Alessandra? É uma coisa que compensa e compensa para qualquer tipo de obra, entendendo, lógico, que cada caso é um caso, e talvez até citando alguns exemplos aí desse simulador que vocês têm feito, alguns casos assim. Compensa, olhando o custo global financeiro, compensa sim. E além dos outros custos que o Adalto comentou, né? A gente tem esse custo quantitativo, mas tem outras questões, por exemplo, para a fundação, por exemplo, a gente tem uma série de dificuldades se chove ou tem alguns atrasos na obra, e com isso a gente consegue reduzir o tempo da obra. Então isso é um ganho que acaba que o construtor às vezes não bota na ponta do lápis, né? Então acaba que ele consegue entregar a obra dele no prazo, antecipando um pouco alguns problemas que ele teria. A gente fez alguns... Oi, desculpa. Pode falar. Não, falando dos ganhos, né, de exemplos, a gente tem alguns exemplos aí que a gente colocou no simulador, obras que a gente trabalhou junto com o Produtime e fez um microgerenciamento da obra para garantir as entregas e aplicação e garantir que o cliente tenha realmente aquele retorno, né? Uma delas foi num galpão industrial. Então, nessa obra específica, a gente teve uma redução aí de 50% do tempo de execução da fundação e acho que 25% de economia financeira no custo global da obra. E em outros casos, né, casos de predial, a gente tem sim também ganhos. A gente
costuma colocar sempre no simulador para mostrar esses ganhos para o cliente. Muitas vezes ele já está até convencido de que ele quer a armadura, mas a gente coloca lá para mostrar para ele que ele vai ter os ganhos financeiros também, né? O Ivan está fazendo uma pergunta aqui, que está acompanhando, que compensa em relação a custo, tá? Em relação a risco do projeto, quais as vantagens e desvantagens do seu uso? Não sei se não consegui conceituar bem o que seria risco do projeto, mas projeto, não é isso, Alessandra? Na verdade, ela está para simplificar um processo de produção. A gente chama tanto a indústria da construção civil e, às vezes, ainda trata os processos como uma manufatura. Então, na verdade, a armadura pronta não altera as características do projeto, não é isso? Exatamente. A gente trabalha de acordo com o projeto. Caso seja necessária alguma modificação, a gente conversa com o projetista e para fazer essas modificações, mas, de maneira geral, a gente produz exatamente o que está no projeto. Então, não tem essas alterações, né? Perfeito. A gente está vendo aqui alguns gráficos para a gente ver números, mas, em média, vamos pegar uma obra padrão, porque a gente vai ver daqui a pouquinho fotos de diferentes tipos de elementos atípicos e elementos mais típicos com a Ana. Mas uma obra padrão, você pode citar mais ou menos quanto o cara consegue economizar? Exemplos, né? Lógico, isso depende muito de cada projeto. 10%, 5%, pode chegar até 30%, como que você tem visto nos cases que você tem desenvolvido? Depende bastante, viu, Rangel? Mas a gente chega aí em casos de 5%, 10% ou até 25% já aconteceu. Então, com essa redução de prazo de obra, né? Geralmente a gente conversa com o construtor antes, qual é o prazo que ele pretende construir a obra dele, tem alguns critérios já definidos desse trabalho do professor Biraci, é baseado na tabela SINAP, então são dados tabelados, né? Não é nada inventado, e aí a gente consegue obter esses ganhos. Legal. Esse aqui que você tinha comentado, né, representa aí a pré-montagem, 80% desse processo. A gente tem uma série de dados aí mostrando, mas eu queria focar um pouco no bate-papo, e tem um vídeo aqui que você enviou que eu achei bem, bem interessante, que a gente pudesse citar. Eu já apresentei ele em alguns outros pontos. Eu fiquei em cima do negócio, mas do lado esquerdo a gente tem um processo. Explica pra gente o que está rolando aí. Tá. Do lado esquerdo a gente tem um processo artesanal, né? O pessoal está montando uma armadura de punção junto com a armadura negativa de uma laje maciça. E do lado direito a gente veio com essa armadura já pronta. Então o que acontece? Do lado esquerdo são 6 armadores que levam 33 minutos aproximadamente para montar essa armadura. E do lado direito, em 30 segundos, 3 pessoas conseguem posicionar isso, né? Rápida, né? Num vídeo desse, por exemplo. Para ficar mais fácil de trabalhar. O que acontece? Na fundação, a gente tem que encaixar os blocos nas estacas. E muitas vezes a gente tem armaduras de estacas muito densas. Lembra, se tu puder botar na imagem de um bloco de 2 estacas? Acho que deve ser a anterior ou a próxima. É vídeo, né? Vídeo. Vou pegar aqui já. Não, esse maior. Esse aqui não. Aqui? Não. Acho que é um antes desse. Vou encontrar ele aqui. Mas se puder ir explicando, que eu vou achar ela aqui. Tá. O que acontece? A armadura positiva do bloco, ela é muito densa. Então, quando a gente vai encaixar na armadura das estacas, que também é densa e a gente não tem muito como prever. Então, o que a gente sugere muitas vezes?
abrir esses estribos do bloco, por exemplo, um bloco de 2 estacas, leva meio que a gaiola pronta e depois adiciona as outras armaduras. A gente meio que separa em módulos, né, a estrutura. Tá. Então, nesse caso veio aqui, por exemplo, em amarelo o primeiro módulo, depois a gente veio com um módulo interno aí adicionais positivas. Então, como a gente adiciona essa armadura manualmente, não tem essa interferência toda com a armadura da estaca. Acaba que fica mais fácil esse posicionamento. Perfeito. Quer que eu fale da punção primeiro ou não? Não, vamos aproveitar que você falou do reservatório e mostrei ele aqui mesmo. Pera aí. Aqui, essa aqui, né? Essa aí. Isso? Isso. Esse reservatório, ele é um reservatório... Nesse caso, o que aconteceu? A central de serviço entrou em contato com a construtora, que entrou em contato com o calculista, e esse bloco, esse reservatório, ele foi dividido no meio, e ele chegou na obra, encaixou tudo e amarrou a armadura, posicionou a armadura de traspasse na obra, né? Então ele vai com o grosso todo pronto. Fica alguma coisa ou outra para ele fazer no canteiro. Legal. O pessoal está perguntando algumas coisas, mas só para deixar claro, tá? Galera, a gente fez uma live de 1 hora com a equipe da ArcelorMittal também, falando sobre armaduras soldadas. Então, a solda especificamente, né? Vale a pena, depois eu indico, vocês podem chamar no direct, eu envio essa live completa para vocês, falando da armadura soldada. Uma armadura no jeito do cara só colocar na forma e acabou, tá? Só para ficar mais claro, o pessoal está perguntando, por exemplo, da rigidez de uma armadura soldada. Se quiser responder essa especificamente, o elemento, quando eu faço a solda, a rigidez da ligação é maior, e ele está perguntando se isso pode ser prejudicial. A estrutura não. Depende muito dos esforços, mas sim, isso é dimensionado corretamente para isso. Tá. Outras perguntas. E quanto à logística? Eu vi um vídeo aqui bem interessante, como vocês fazem algumas adaptações, né? Isso. A questão logística acaba que é um pouco de empecilho, né, um entrave. A gente tem, de maneira convencional, aí, até 2,40 de largura, que seria a largura do caminhão. Fazer um frete especial e levar... A gente ou divide esse elemento, como foi o caso do reservatório, ou cria módulos para facilitar a montagem e caber numa carga melhor adensada, né? Então, o cliente não paga mais caro por um frete e tem esse ganho da industrialização. Ele não precisa estar montando lá estribo por estribo, barra por barra. Ele consegue ter, sei lá, ao invés de 50 barras... Faz isso com alguns elementos de estribos, por exemplo, dentro da região dos blocos. Se você colocar o estribo no pilar dentro da região do bloco, você não consegue montar. Então, você deixa isso modular de forma que depois, na obra, você só encaixa esse processo, né? Eu achei isso bem, bem interessante, essas soluções aí que vocês fizeram, né? Um exemplo, né? Um exemplo de parede de diafragma, né? Era uma parede com mais de 2,40, acredito que até com mais de 3 metros. E a gente, nesse caso, teve alteração de projeto, tá? A gente dividiu em 2 estribos, fez a ligação, foi conversado com montados, né? E ele só faz esse encaixe central. Então, isso também facilita muito a obra e não aumenta tanto o custo de frete, né? Pessoal, lembrando, eu sou calculista e muitas vezes o pessoal faz esse jogo comigo mesmo. Olha, Rangel, se a gente puder mudar alguma coisa
no seu detalhamento, mantendo a área de aço necessária, sem uma alteração no sentido do detalhamento. A gente melhora o processo de industrialização aqui. Né? Tem algum elemento estrutural que esse processo é mais vantajoso? Acredito que a fundação seja toda ela esse elemento. E aí, na fundação, por exemplo, estaca, a gente nem faz mais conta de se vale a pena ou não. Isso já são elementos mais pesados e acaba que o preço do dele de estrutura pronta na obra, né? Ele pode chegar lá e só montar com um montador, estaca geralmente quem monta é o pessoal de fundação mesmo. Então ele consegue ter esse... Alessandra, olha, a gente viu aqui uma série, o pessoal deve estar se perguntando, né? Uma série de ilustrações e de imagens 3D e muito legal, como, por exemplo, essa aqui, a gente viu o modelo 3D do projeto, como tem que ser. Nossa, né? Não, a coisa chega no projeto e está lá. Isso está muito relacionado com o BIM. Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo de BIM e como isso ajuda nas armaduras prontas. Tá, é exatamente essa a intenção, na verdade, de ter a foto real ali do lado, né? Porque a gente usa muito o BIM para ver toda essa com o outro, e aí com isso a gente tem muito essa utilização e acontece. Mas não, a gente gosta de mostrar sempre uma foto ali real, uma imagem real, para o pessoal ver que isso é possível, que é viável. A gente faz os testes, então ajuda nas interferências, ajuda em todo esse processo interno da gente e consegue executar isso, né? E aí QR Code. Então, na etiqueta, ela vai com o QR Code e aí, com isso, a gente consegue mostrar, por exemplo, nesse QR Code, acessando pelo celular na obra, ele consegue ver o modelo 3D, ele consegue ver aquela armadura sem necessitar abrir o projeto. Aqui nessa imagem do canto esquerdo, a gente tem o modelo, e aí nesse modelo, se você abrir, que conseguir alguém quiser, ou depois eu mando o link, não sei. Então eu tenho uma foto de projeto, eu tenho as armaduras, quais são as armaduras, quantas barras tem em cada posição, qual é a bitola para facilitar essa conferência, né? E ali do lado direito, você ficou ali em cima, mas tem também uma montagem a gente usando a realidade aumentada, né? Então, também facilita e ajuda na montagem, ver interferências em montar. Essas armaduras, elas não são... Imagina como você mandar um projeto 2D para o cara de uma armadura como essa que a gente está vendo aí. Mandar um 2Dzinho ali, bem mais ou menos, fala, cara, ó, vai montar esse bloquinho desse jeito aí. É difícil mas que é difícil enxergar isso. E que software vocês utilizaram para a gente encerrar aí essa nossa parte? A gente vai para a próxima, pessoal, fica aí, a gente vai falar um pouquinho mais de obra com a Ana. Que software que vocês usaram? Tanto para a realidade aumentada, como para esse detalhamento aí tão rico, né? Atualmente, o detalhamento a gente faz no Tecla, tá? Mas existem vários outros aí no mercado. E para a parte de realidade aumentada, a gente usa o Augin, né? Está sendo muito divulgado
está sempre aqui com a gente, o Figura. Inclusive, na segunda-feira, eu fiz uma live com a Startse, que organiza, né, o evento que foi lançado, o Auge, no ano passado. Esse ano ele voltou, eu tive com camiseta, Auge e tudo, então eu sou um fanzaço da tecnologia. E o pessoal está perguntando assim, o que precisa ter na cidade para o engenheiro decidir pela armadura pronta? A gente finaliza com essa pergunta. A Orieta é professora no UFT, Universidade Federal Tocantins, lá em Palmas. O que precisa para o cara decidir na cidade dele? É disponibilidade? O que você diria? A gente tem centrais de serviço no Brasil inteiro, né? Acho que a Carol vai falar melhor sobre isso. O engenheiro de aplicação, o vendedor da região vai atrás e a partir disso eles contatam a gente, mandam um projeto e a gente começa a interagir para fazer toda essa simulação de ganhos, de produtividade, fazer análise de viabilidade técnica e aí entregar de fato a armadura. Né? E o cara paga por isso, Alessandro, para te consultar, por exemplo? Perfeito. Não é um serviço pago, não. Legal. Alessandra, muito, muito obrigado. Fica aí, a gente pode ser que tenha perguntas que precisa voltar aí para te responder. Muito obrigado pela participação mesmo e a contribuição. Obrigada, boa noite. Valeu, boa noite. Pessoal, agora a gente vai entrar com a Ana Carolina, eu quero que você se apresente. Manda aquele alô, fala, Angel, estou aqui. Enquanto isso, vamos ver um vídeo que a Ana enviou para a gente encher os nossos olhos, né? Que eu até postei um trecho. Esse aqui. Olha essa montagem de uma armadura pronta. E Ana manda aquele alô, aê, para Ana. E eu vou começar exatamente nesse ponto. Oi, Ana. Olá, Angel, boa noite a todos. Boa noite. A Ana... disso, né? Eu deixo a critério aí do cliente. Eu acho que você ficou em dúvida. Né? Mas se falar Ana, eu vou falar. Se falar Carol, também atendo. Fica a seu critério. Tá bom, vou falar Carol, que a maioria tá mandando Carol aqui. O pessoal tá até falando que era o parque da cidade esse vídeo. Ana, primeiro você apresente pra galera quem que é a Ana. Eu conheci a Ana numa etapa do Mestre Salamital. Se eu não me engano, foi ela regional, agora está em São Paulo. Você presente aí pra galera. Exatamente, isso mesmo. Bom, sou Ana Carolina, sou engenheira civil. Atuo como engenheira de desenvolvimento e aplicação de produto na ArcelorMittal desde 2018. Isso, né? E desde setembro do ano passado eu estou na Regional São Paulo, tá? Passar um panorama rápido de qual é a atividade, né, da engenharia de desenvolvimento e aplicação, além dessa parte de desenvolvimento de produtos e melhoria constante, né, em soluções e materiais. Essa parte, o que a gente visa como papel principal do engenheiro de aplicação é a gente contribuir junto ao cliente, né, buscar um melhor custo-benefício na parte estrutural, ou seja, redução de prazo, fazer com que a obra dele cliente e analisa algumas soluções, por exemplo, uma conversão de laje que está em barra solta para conversão de utilização de tela soldada, por exemplo, que ele ganha agilidade na aplicação. Então, em resumo rápido da engenharia de aplicação, seria isso, a gente fazer estudos de viabilidade técnica e econômica que
Adalto, que gerencia essa equipe. Eu acho isso muito legal mesmo, tá? Porque vocês estão preocupados muito mais do que em vender a aço, estão preocupados em entregar soluções racionais, de execução, e a ArcelorMittal dando esse trabalho de apoio aí. E a pergunta é Adalto ou é Luiz Adalto? Brincadeira, vou deixar. Vamos seguir a pergunta. Primeira pergunta que tem aqui de verdade é: como é o atendimento desses serviços no Brasil? Acesso a esse tipo de serviço hoje no país? É qualquer lugar? Ela, estou vendo que ela não está no mapa aí, por exemplo, nesse mapinha que a gente está vendo de centrais de serviço, mas se ela quiser ter acesso a esse serviço, como isso funciona? Centro-Oeste, capacitadas, né, com atendimento para essa região. Se eu não me engano, a gente sai até de Brasília para Tocantins. Bom, passando uma visão de atendimento aí no Brasil todo, hoje nós temos mais, nós ampliamos, né, esse nosso raio de atuação em soluções. Então, além do Brasil, nós chegamos ali, estamos atuando no Peru e também na Bolívia, tá? E quando eu falo essa atuação nesses países vizinhos, não é só na parte da engenharia de aplicação, mas também centrais de serviço, ok? Que mais que eu posso passar para vocês dessa visão Brasil? Quando a gente fala das centrais de serviço, nós chamamos de BO pronto, tá? E além de outras soluções também, por exemplo, emenda mecânica, enfim, corte de telas, a gente tem outras soluções que também atuamos nessas centrais, tá? E para a gente não estender muito, porque hoje o tema vai ser em armadura pronta soldada, eu até compartilho com vocês que nós temos um hot site para falar de soluções em aço da Arcelor, que é o AM Steel Solution. Legal, o pessoal está falando que atende Recife aqui, alguém perguntou, né, se tem disponibilidade lá em Natal. A Manu está mandando um contato aí, e eu achei legal isso, vocês estão exportando informação já do Brasil para os vizinhos, não é isso? A gente tem 2 países, já você comentou isso, já utilizando isso. Mas eu vou para a próxima, depois a gente volta um pouquinho, porque tem muita pergunta para fazer para você e tem dos pessoal aqui também. Quais que são os gargalos nesse processo, né? O que leva a dificuldade de negociação de mão de obra? Onde está o gargalo aí, Ana? Sim, ótima pergunta. Bom, esse gargalo, o que a gente enxerga bastante é a questão dessa cultural, né? É necessária uma mudança cultural. Por que eu falo isso? Por exemplo, a falta de planejamento prévio da obra impacta muito na utilização dessa solução, né? Por exemplo, nós somos procurados bastante, a maioria das vezes, né? O cliente, quando procura a nossa atuação, poxa, fazendo um estudo, quando vai ver, ele não tem toda a estruturação necessária para comportar essa industrialização do canteiro, né? Então, por exemplo, quando ele procura a gente, ou ele já fechou a mão de obra, né? O empreiteiro já está com um valor fechado de pacote de atuação, então ele não consegue mais rever aquele custo, porque ele não tinha essa informação que o cliente desejava trabalhar com armadura pronta soldada. Muito interessado, e aí o prazo dele está muito curto. Da mesma forma que a obra tem prazo para suas etapas, nós, numa central de serviço, também temos etapas, processos, e isso precisa de um prazo, né? Nós temos tempo para fazer. Então, por exemplo, antes de eu obter o elemento armado, passou pela parte de corte e dobra, e antes desse corte e dobra, passou por várias etapas. Quando o pessoal recebe a solicitação de um cliente na central, a gente
precisa analisar projeto, fazer um planejamento de entrega, entender com o cliente quais são as etapas, por exemplo, uma fundação com várias estacas e com várias dimensões de estacas. Qual o tipo de estaca, qual o diâmetro eu preciso entregar na primeira viagem, qual tipo. E a partir desse momento, passa por uma área técnica, onde o pessoal, que a gente até chama de um processo de planeamento, onde o pessoal passa todas as informações do projeto para o sistema. A partir desse momento, tem que fazer uma conferência para ver se toda essa digitação de posição, bitola, formato, para fechar o pedido como está tudo ok. Depois é impresso algumas etiquetas para fabricação na fábrica, né, no chão de fábrica. E então são muitas etapas e tem um tempo de cortar e dobrar também para seguir para a equipe de armação dentro da central. Então é interessante a gente enfatizar isso, porque às vezes o pessoal pensa, é uma central de serviço, é uma indústria. É importante passar esse norte para o pessoal que temos procedimentos, né? E não tem como pular essas etapas para ter qualidade. Inclusive foi essa pergunta que fizeram aqui, a Ellen Augusto, perguntando isso aí. Por que o prazo de armadura pronta é muito extenso? Isso é extenso mesmo? Se é esse planejamento, né, conjunto entre o cliente, para que o sucesso esteja... ambas as partes têm que estar comprometidas. É fundamental, é trabalhoso, mas é totalmente execuível, né? Então, em relação a prazo, Ana, porque já estava aqui nas perguntas, se a gente puder aproveitar e responder a Ellen. A pergunta que eu queria fazer para essa pessoa é o que é o prazo extenso, né, para eles, porque a obra também tem um prazo, se ele comprar corte de obra e for executar. O Brasil todo acompanhando aqui conosco, estamos em torno de 10 dias, né? Essa é a média de prazo para a entrega da pronta soldada. Mais rápido que isso só na pastelaria, né? Bem rápido mesmo. Realmente é bom o prazo. Tá. Por que são adicionados estribos na... Para entender um pouquinho. Que não é uma coisa comum. Sim. Bom, por que é adicionado o estribo na parte interna, né, da estaca que você comentou? Nós adicionamos para proporcionar rigidez no elemento, né? Por exemplo, quando a gente pega a estaca, se ela estiver ponteada em estribo, nessa movimentação ela se deforma, né? Imagina na hora de encaixar e descer com ela, nesse atrito também, enfim, os estribos que tiver ponteado com arame, muitas vezes se desloca, sai quando as bitolas são mais finas também na verdade é uma função de enrijecedor, né, interno. Tá. Então fica mais fácil e tem uma qualidade melhor na hora da gente aplicar e movimentar esse elemento, além também de contribuir para essa parte de segurança no transporte, né, desse elemento armado, essa movimentação e também na parte de estoque da obra, né. A gente tem uma live só de solda, mas só aproveitando que você falou de rigidez, a solda, nesse processo, ela tem alguma função estrutural? Não, apenas de posicionamento da peça, né, dos fios ali. Assim como essa... Já explica pra gente o que é isso aí, onde está rolando, porque assim, a próxima pergunta é, e obras de pequeno porte? Isso compensa? Vale a pena trabalhar? O pessoal perguntou muito no início da live aí, as obras Minha Casa Minha Vida. É possível atuar, temos obras de menor porte que consomem a armadura pronta soldada, só que entra naquele aspecto, né, de não esquecer, antes de comprar a armadura pronta, o ideal para que ele consiga ter as vantagens que essa solução proporciona é ter aquele planejamento
prévio, né? Que nós comentamos. Né? Isso. Eu te confundi a cabeça, mas vamos por partes. Desculpa. Refaz para mim, por gentileza. Vamos falar primeiro. A gente está vendo para você explicar o que era essa obra e o quanto compensa isso em obra de pequeno porte. Vale a pena? Não vale? Isso é só para obra grande? Não, como vale a pena em obras menores também, tá? Só que ela precisa de uma estrutura para receber essa pré-montagem industrializada, ok? E é importante avaliar também a questão dos pesos, equipamentos que são importantes, que a gente está vendo no vídeo, né? Por exemplo, uma fundação muito parruda, então é realmente essencial que tenha esse tipo de equipamento, guindaste, grua, enfim. Mas obras de menor porte, o espaço já é restrito por não ter equipamentos ou o terreno realmente não facilita, né? Não disponibiliza a possibilidade de, se é possível, retirar do caminhão na mão mesmo, elementos pequenos, né? A maioria de residenciais, no máximo um sobradinho, são blocos pequenos, leves, que não ultrapassam 50 quilos, 60 quilos, mais ou menos, que dá para carregar, ser transportado com 2 pessoas, né? E no nosso projeto que a gente tem desenvolvido, a gente entrega um detalhamento completo da estrutura e o cara escolhe, a gente entrega, o calculista tem que entregar pronto. Mas dos clientes que eu tenho observado, assim, 80%, 90%, inclusive de obras de pequeno porte, fazem a armadura pronta e o que relata para mim que tem essa economia aí de até 25% realmente no fica respondido isso aí. O que é essencial para trabalhar com a armadura pronta, Ana, para que isso seja útil, seja seguro? Planejar, como a gente tinha falado anteriormente, né? Previamente nesses processos de e se a obra tem a possibilidade de comportar esses equipamentos, né? Grua, monte, guindaste, tipos de veículos também, a localização, né? Esse terreno, se ele capacita receber carreta, truque, enfim, toda essa parte logística, todo esse planejamento de obra, né? Para que o empreendimento saia da melhor forma possível é importante, é essencial. Assistindo a gente, adotaria, não conheço, não sabia bem o que era essa armadura pronta, não conhecia direito, quais que as reais vantagens do sistema e quais que são as reais dificuldades, para a gente falar, isso é vantagem, isso é desvantagem. Eu não gosto de chamar de desvantagem, eu gosto de chamar de... Bom, vantagens de trabalhar com a armadura pronta soldada, temos várias, né? Por exemplo, otimização do tempo de redução no prazo de execução, né? Mais rigorosos na nossa central de serviço. Sustentabilidade, porque na questão da decorrência ali da diminuição de desperdício, né, do arame. Otimização da execução também. Maior precisão geométrica também desses elementos. Eu vejo essas vantagens na parte de dificuldades, né, de gargalos. Como posso dizer? Essa falta de planejamento, né? Por exemplo, uma falta de maquinário para fazer essa movimentação dos elementos, e isso está muito envolvido no planejamento, né, prévio de como vai executar essa obra, né?
mais dificuldades, quer dizer, gargalos, temos a questão também com o empreiteiro e deseja trabalhar com a solução, que às vezes também dá alguns problemas. E a parte de interferências, isso acontece com uma certa frequência, né? Por exemplo, uma fundação onde nós temos a armação da estaca chegando, nós temos que encaixar esse bloco armado, já tem essa interferência entre esses dois elementos, e aí interferências que dificulta bastante o encaixe. Um congestionamento de armaduras, né? Exato. E aí os clientes preferem atuar mais com essas vigas em corte dobra para facilitar, porque mandando em armado levaria um pouquinho. No YouTube, se entrega para todo o Brasil? A gente diz que sim. Depois eu quero que alguém responda para o Marcos. Eu acho que é a Alessandra. Esse estudo, ela comentou bastante o estudo do Biracê. Quando isso vai estar disponível para o pessoal consultar? Está perguntando sobre, por exemplo, a emenda de armaduras, né? Se a armadura pronta é mais viável a partir de qual volume? Tem isso, Ana? Uma viabilidade em função de volume, a partir de 10 toneladas, que isso é viável? Existe uma relação de... Porque, primeiro, o custo do... Quando a gente fala de armadura pronto-soldada, a gente carrega muito volume e baixa o peso, né? Então, isso entra também numa composição de precificação. Tem uma correlação, sim, tá? Mas cada caso é um caso, quanto também a parte comercial com o vendedor, para a gente analisar caso a caso. Acho que é importante. E quanto custa isso, Ana? É caro? Bom, não é caro quando a gente olha o custo global da obra, né? Porque eu estou reduzindo o prazo, eu estou entregando com uma qualidade mais rigorosa. Então, bom, seria... E também essa variação de custos do preço do armado, a gente tem várias variações. Primeiro que a gente está falando com o Brasil todo aqui, então cada região tem as suas partes. Mas o que eu posso dizer é que nós somos competitivos na armadura pronta soldada. Acho que vale a pena passar o projeto para a gente avaliar cada caso. Então, isso é importante comentar. O Jorge perguntou no YouTube. A equipe da ArcelorMittal está preparada para fazer esse projeto? Vale a pena comentar. Como a Renata está dizendo também, é perda zero, né? A gente não tem perdas no processo. Eu estou no final, a gente tem 5 minutos. Eu queria comentar como que é o recebimento disso na obra. A gente tem alguns vídeos aqui que você enviou. Como que é esse processo do recebimento e montagem na obra? Ok. Bom, essa parte de recebimento, no caso da construtora, né, do cliente, então nossos veículos a gente não tem responsabilidade de movimentação, né, de descarga, né? Que mais? Eu acho que é nesse aspecto da pergunta. Isso, exatamente. Esse recebimento, primeiro, o cara, alguma dica que o cara tem a armadura pronta, que não foi feito com o processo de solda adequado, não foi feito na ArcelorMittal. A gente sabe que várias empresas que montam isso, e era totalmente inadequado, uma solda inadequada, um processo inadequado que uma série de procedimentos que vale a pena olhar, principalmente nas ligações, e conferir mesmo se a peça que está ali é o cara crachá, né? É o que está no projeto, é o que está chegando para mim. Acho que isso é importante. E eu queria, para a gente fechar, algumas fotos que me encantaram os olhos, né? Como, por exemplo, a gente poderia chamar de
uma escada, né? É isso, esse é da escada, é uma escada, né? E essas, o que é isso, Ana? Parece uma base de reservatório, né? Mas não é. Esse elemento, ele é modularizado e lançada no mar para fixar, né? Ela que vai segurar as boias em alto mar para posicionamento. É como se fosse uma âncora, né? Ela vai descer lá. Isso é no Rio de Janeiro. O que vocês estão vendo nessa imagem, o legal disso, é que dá para notar que tem um gabarito no chão, riscos, respeitando, né, o controle que a gente acabou de falar. Nessa imagem a gente vê bem, né? O risco do a cada, por exemplo, a cada 12, 15 centímetros. Então, está tudo bem posicionado. São 2 ou 3 módulos de envio, e a parte do fundo em camadas também tem as suas divisões entre 3, 4 módulos de entrega. Legal. Várias coisas atípicas aí, parte dos módulos, né? Exato. Umas imagens assim que chamam bastante atenção. Não vai dar tempo de a gente falar todas. Incorporada, né? Mas isso é bem legal, trazendo essas soluções aí. Vou até fechar com esse vídeo aqui, o segundo. Dizendo para a gente algum recado importante, né, que não falamos. Você queria comentar alguma coisa? A gente tem 2 minutos. Sim, deixa eu acelerar aqui. Eu acho importante, a gente passou e até esqueci de falar dessa parte do içamento, e pelo vídeo a gente vê isso bem nítido. Cintas específicas, né, para o içamento de materiais, conforme as recomendações normativas e do técnico de segurança também da construtora. E pode notar nesse vídeo que na hora que pega, a gente não está pegando pontualmente alguns fios, porque senão eu forçaria e poderia estourar fios passando, para que eu tenha uma área maior de contato, e na hora que eu estou riçando, pelo vídeo você vê, a gente não deforma muito o elemento estrutural, né? Então a gente mantém essa qualidade dele até o ponto de aplicação. Um outro ponto que eu queria também falar, o processo funcione bem. Importante que a mão de obra também esteja alinhada com isso. Queria agradecer